amigos e amigas, de novo aqui Pedro César Vale, e no vídeo de hoje eu resolvi falar com vocês a respeito de uma pergunta que sempre me fazem, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, que é o fato de eu trabalhar sozinho. Eu falo bastante, respondo muita gente frequentemente a respeito desse fato, mas tem muita gente que pergunta e outros até não entendem como que eu consigo trabalhar sozinho. E eu já expliquei várias vezes que minha mulher me ajuda, né? Mas ainda assim tem muita dúvida a respeito. Então eu deixei lá no YouTube uma caixinha de pergunta para que eu possa, com esse vídeo aqui, tentar responder essas dúvidas, essa curiosidade, digamos assim, que os amigos têm a respeito de eu trabalhar aqui na marcenaria sozinho, tá bom? Então vamos pro vídeo. Então, vamos começar pela pergunta mesmo, né? Que me fizeram lá, que é a pergunta mais óbvia. O porquê de trabalhar sozinho? Então, isso aí é uma história que é longa, né? Se fosse começar a contar, tem que começar desde o princípio aí, há cerca de 13 anos atrás, eu acho que digamos assim. Porque, como eu já falei aqui pra vocês, a marcenaria aqui era do meu pai. Eu trabalhei com o meu pai na marcenaria por 17 anos, até que ele me deixou, né? E eu tive que contratar funcionários depois disso. Quando eu trabalhava com meu pai, a gente contratou, a gente trabalhava com tinha mais um ajudante também. E a questão é que sempre a gente acabava ficando na mão, só eu e meu pai. E depois, quando ele faleceu, eu tive que contratar outros funcionários para me ajudar aqui. E eu contratei funcionário depois que ele faleceu, acho que cerca de uns 4 anos eu consegui contratar funcionário. O primeiro durou aí 9 meses, o outro mais ou menos isso também, o outro um pouco mais, 1 ano e pouco, acho que foi. E cada um deles foi me ensinando ao longo desse tempo que eu trabalhei com eles aqui, que eles vieram me trabalhar comigo, foram me ensinando que eu precisava deles cada vez menos. Por quê? Porque eu ia fazer a entrega, faltava o serviço. Eu precisava cortar a chapa, faltava o serviço. Eu precisava que adiantasse qualquer coisa, que eu tinha que tirar um orçamento na casa do cliente, o camarada estava dormindo aqui em cima da mesa, esperando eu chegar. E várias outras situações. E isso eu estou falando só da época que eu tinha um funcionário. Eu não cheguei a ter mais de um funcionário aqui. Chegamos a ter mais de eu e meu pai aqui trabalhando, mas na época que eu contratei, eu só contratava a gente para me ajudar mesmo. Eu não quis aumentar já porque eu sabia da dificuldade que era, até porque aqui do lado onde eu moro agora, era a minha mãe e minhas irmãs que moravam, e depois que meu pai faleceu, então ficava bastante difícil ficar colocando muita gente para trabalhar aqui. Então eu me acostumei com a ideia de ter apenas um ajudante. Eu poderia ter, ao longo dos anos, ter feito em outro lugar a marcenaria, tá? Mas eu não fiz isso. Nunca quis ser grande, eu nunca tive a ambição de uma marcenaria grande. É um detalhe principal que eu acho que as pessoas não levam em consideração. Eu vejo hoje em dia que as pessoas que estão aí na marcenaria, elas sonham em ter uma grande indústria, talvez de móveis. Nunca foi o meu sonho, tá? Eu nunca almejei muito mais do que eu tenho hoje na parte da marcenaria, tá? De ser uma grande empresa, ter vários funcionários trabalhando, até porque eu sempre soube que gerenciar pessoas é uma tarefa meio difícil, tá? É meio complicada. Eu estive no exército e lá eu tive a oportunidade algumas vezes de ser comandante de equipe lá, no caso assim, né? De escola, no caso que eles falavam lá. E vi que não era uma coisa muito fácil, muito simples mesmo, com uma parte militar, né, envolvida. Então, eu sabia que lidar com pessoas não é uma coisa muito fácil. Então, desde que eu mandei o último funcionário que eu tive embora, tive que mandar ele embora, eu resolvi tocar sozinho. E fui tocando sozinho e confesso para vocês que começou a me sobrar mais dinheiro, a me sobrar mais tempo, porque o tempo que eu perdia tendo que brigar ou lutar para que as coisas dessem certo, eu apenas faço aquilo que eu posso hoje em dia e vou conseguindo fazer as coisas do jeito que eu consigo, apenas contando com a ajuda da minha esposa. Isso desde que eu mandei o último funcionário embora. Ela me ajuda principalmente nas montagens e também aqui na marcenaria hoje em dia ela me ajuda. Quando eu vou cortar a chapa ali, ela me auxilia no guarda-chapa para não ficar dando tanta volta, tá? Ela me ajuda a alguma coisa aqui também, principalmente a refiladora, que ela adora trabalhar ali.
Então ela que me ajuda. Falar que sozinho, 100%, eu não estou, tá? Eu acho que ser sozinho na marcenaria 100% seria bem mais difícil, tá? Então, mas no geral, assim, eu sou sozinho. Eu não tenho, digamos, um outro profissional trabalhando comigo. Alguém que domine as técnicas de marcenaria para trabalhar comigo. Eu não tenho. Então, por isso que eu considero que eu estou sozinho. Porque minha mulher me ajuda, mas ela não é marceneira. Ela não quer fazer essa parte de saber coisas de marcenaria. Ela nunca quis também, não é a praia dela. E eu também fico muito contente com a ajuda que ela me dá, tá? Então, acho que esse é um primeiro ponto. Talvez eu tenha respondido já praticamente tudo, mas vou tentando responder outras aí também. Estou trabalhando sozinho faz um ano. Como você se organiza com os prazos de entrega? Essa é uma pergunta muito importante. Trabalhando sozinho, a gente tem que ver como que a gente faz para acertar com o cliente a entrega. Primeiro ponto, não foi perguntado aqui, mas eu nunca falo para o cliente que eu sou uma grande empresa, que eu tenho um monte de funcionário para trabalhar para mim. Eu já deixo as cartas na mesa de que eu trabalho sozinho. Então, por isso, para fazer determinado serviço, em média, eu já peço sempre 30 dias, tá? Até para mim fazer o orçamento, já vou entrar numa outra parte aí, eu priorizo os orçamentos que eu vou conseguir fechar, tá? Então, eu pego e falo pro cliente, olha, eu trabalho sozinho, eu vou conseguir fazer esse teu serviço em 30 dias, a partir do dia tal, porque eu tenho outros serviços na frente, estou terminando tal serviço. É o caso que acontece agora, estou fazendo uma cozinha aqui, e eu pedi 30 dias para fazer ela. Vou entregar antes do prazo, mas isso daí é um mérito, é bom, né, que eu faça, né? Mas eu prefiro entregar antes do que atrasar, então eu peço sempre mais. 30 dias é a média do que eu peço para o cliente. Há 30 dias para fazer, tá? Eu pedi para essa cliente aqui. E ela entendeu que depois que eu fechei com ela, eu ainda levei uma semana para começar o serviço dela, porque eu estava terminando o serviço que estava na frente do dela. Isso eu deixo bem claro, bem especificado para o cliente. Se ele entender que isso não é um problema para ele, entender o meu lado, e eles acabam entendendo, pelo menos o público que eu atendo, os meus clientes, eles sabem que é assim e eu não tenho tido problema nenhum. Cada um tem que fazer aí o que daí achar melhor, mas sempre falar a verdade, tá, gente? Se você falar para o cliente a verdade, não queria ser uma coisa que você não você consegue uns bons clientes aí, como eu consigo também, falando a verdade. Eu só consigo fazer de tal maneira, e eles aceitam, e eu acabo que eu estou fazendo isso há muito tempo aí, já há mais de 9 anos, né? Acho que cerca de 9 anos que eu estou trabalhando praticamente sozinho aí com a ajuda da esposa, somente, e não tenho tido problemas, beleza? Vamos para a próxima. Tá, essa é outra pergunta a respeito do que eu meio que falei aí. Mão na massa durante o dia e a noite faz os orçamentos? Gente, isso aqui não é uma pastelaria, tá? Eu não faço serviço um atrás do outro, eu não estou disponível toda hora, então eu não faço orçamento para todo mundo, é o primeiro ponto, tá? Eu sondo essa pessoa, eles me pedem um orçamento, porque vieram por meio de uma indicação, ou pelo WhatsApp mesmo, vieram a minha procura, ou são outros clientes já de tempos que eu tenho, tá? Eu meio que priorizo os meus antigos clientes, os meus clientes de costume são minha prioridade, tá? Mas a prioridade deles é desde que eu entregue o serviço que eu estou fazendo aqui e que eu não tenha fechado com ninguém antes. Se eu fechei com outra pessoa, mesmo que seja um cliente meu já antigo, vai ter que esperar a vez dele na próxima para eu atender, tá? Eu faço tipo uma fila de espera. E eu não faço orçamento para todo mundo. Então eu não fico de noite, até parece que eu faço orçamento todos os dias, perguntando dessa maneira, né? Eu não faço orçamento todos os dias. E eu reservo um tempo para fazer o orçamento, tipo no final de semana eu prefiro fazer, tá? Eu sempre falo pro cliente, até o final, até domingo, no máximo segunda-feira eu te passo, porque eu faço no final de semana. Eu não gosto eu não vivo só para trabalhar, eu falo que eu trabalho para viver, não vivo para trabalhar, tá? Então eu pego e faço serviço durante o dia, eu trabalho, aliás, uma coisa, eu trabalho das 8 da manhã às 6 da tarde, às 18 da tarde. É isso, 18, às 18 horas. E eu não gosto de trabalhar mais que isso. Se eu começo a trabalhar um pouco mais tarde, eu posso até ir um pouco mais tarde. Mas eu sigo essa regra e eu já tenho esse costume praticamente desde que eu comecei a trabalhar aqui quando era com meu pai. Ele também tinha esse costume. O meu pai era 5h30 e ele já estava parando de trabalhar. Ele começava às 7h30, já 7 horas. 5h30 ele já estava pegando a bicicletinha dele e dando o giro dele aí. E eu sempre gostei dessa maneira dele e peguei do mesmo jeito. Porque, gente, a gente tem que ter vida, tá?
Eu também, hoje é um sábado, que eu estou gravando esse vídeo para vocês, eu não trabalhei hoje, eu tenho outras atividades que eu gosto de fazer, eu não fico só trabalhando. Eu trabalho de segunda a sexta-feira, esse é o normal. E se eu precisar sábado de manhã, eu também trabalho às vezes. Mas domingo eu não trabalho e prefiro, nos feriados, prefiro não trabalhar e muito menos à noite, fora do horário. Até porque eu tenho marcenaria aqui no lugar que é permitido ter, eu tenho todas as licenças, tudo tal. Mas eu não quero incomodar meus vizinhos, eles são muito legais. Eles são vizinhos que me apoiam, que não reclamam de nada aqui. Então eu prefiro trabalhar no momento que eles estão trabalhando. Quando eles chegam na casa deles para descansar, eu paro as máquinas. Se eu tiver que fazer alguma coisa aqui que não faça barulho, beleza. Mas máquina ligada depois do horário para incomodar meus vizinhos, tem que ter um pouco de consideração, né? E eu tenho, já que eles têm por mim também, beleza? Aqui ele perguntou, você costuma entregar uma cozinha pequena em quantos dias para o cliente, trabalhando sozinho? Olha, essa cozinha que eu estou fazendo aqui, eu posso até mostrar para vocês já na sequência aí. Essa cozinha aqui eu pedi 30 dias. Então eu vou fazer mais ou menos nesse prazo. Não que eu leve 30 dias fazendo. A primeira semana eu estava fazendo para um outro cliente, serviço, e eu vou entregar ela antes. Eu acredito que uma cozinha nesse porte aqui, eu não considero ela pequena, embora no projeto pareça pequena, ela não é, ela é média. Uma cozinha média dessa aqui eu levo 20 dias para fazer sozinho e fazendo todos os processos, tá? Que eu faço todos os cortes da chapa, toda a fitagem, faço todo o processo, eu não terceirizo. Já terceirizei, não tenho nada contra isso, acho super jóia quem faz isso, mas eu gosto de fazer essas duas partes. Na minha opinião, a parte de corte e fitagem são as partes mais fáceis do processo e a que eu gosto mais de fazer. Difícil é entregar, gente. A parte de entregar e você não consegue alguém que seja tão... Você teria que treinar uma pessoa e eu não vou fazer isso. Para fazer a montagem lá do jeito que você gosta, com todo o carinho que eu faço. Então, a montagem é a pior parte, e sou eu mesmo que faço. Então, para mim, não adianta muito eu terceirizar os cortes e a fitagem, que é mais fácil. Ainda mais com as máquinas que eu tentenho aqui, né? Com a minha esquadrejadeira, coladeira e refiladora, você faz isso aí numa boa. É a melhor parte do serviço. Você entendeu? A montagem, a que é pré-montagem aqui e a entrega na casa do cliente tem que ser comigo também. Então, eu não terceirizo. Não tem nada contra quem faz isso. Respondida a pergunta aí, fica mais ou menos em torno dos 20 dias. Olha, ele falou a mesma coisa que eu acabei de falar aqui. Eu trabalho só hoje em dia. Eu trabalho só. Hoje em dia as máquinas são os nossos ajudantes. Eu concordo com ele. É por isso que eu estou falando para vocês. Hoje em dia, com as máquinas que nós temos aqui, eu falo para vocês que o que é difícil é entregar. Entregar, colocar no carro ali, carregar tudo no carro. E descarregar na casa do cliente, montar na casa do cliente, que você precisa de um auxílio. Então, por isso que minha mulher me ajuda nessa parte, tá? Ela é uma mulher até relativamente forte, ela não é... E só que também ela é mulher, né? Não é também muito forte, né? Eu tenho que fracionar os trabalhos aqui, modular os armários para que não seja muito peso para ela poder me ajudar. Então, eu trabalho todo o processo aqui pensando que é minha mulher que vai me ajudar. Eu não faço nada muito grande, nada muito pesado, para não acabar judiando a minha mulher. E outra coisa, eu também pergunto para o cliente, uma outra coisa também que eu tenho que falar para vocês, se é escada, se tem quantos andares na escada, por exemplo. Dependendo o serviço, dependendo do andar, eu não pego. Já não pego o serviço, tá? Eu escolho essa parte, tá? Eu preciso que tenha elevador no lugar e que caibam as peças que vão ser projetadas. Senão eu tenho que fracionar, vai ter que ter emenda na peça, eu colo a fita no lugar lá para disfarçar, mas tem que ir pelo elevador, eu não levo nada em escada. Se eu tiver que levar em escada, se eu tiver que puxar de longe da rua até o elevador, eu não faço isso. Na hora que eu for conferir a medida na casa do cliente, vocês podem achar o que vocês quiserem aí, eu faço o que eu quero da minha vida, tá? Tem gente que pode falar, nossa, que absurdo. Falar, não, é isso que eu tô falando, eu tenho que pensar no meu lado. Tem que pensar que eu tenho que trabalhar aqui, que minha mulher que vai me ajudar. Eu não vou puxar um móvel nas costas, ou mesmo que seja com um carrinho, a uma quadra de distância para trazer para a pessoa. Você entendeu? Por mais que eu pegue, meu irmão me ajudou esses tempos aí num serviço que estava mais difícil, o meu irmão foi comigo me ajudar. Mas eu falo para o cliente, eu posso colocar o carro na garagem lá para descarregar, porque eu tenho uma correia já para isso. E tem que ser assim, gente. Se o cliente falar, não pode, tem que puxar lá da rua, falar, meu amigo, não sou o marceneiro que você vai contratar, você pode contratar outro. Beleza? É uma ideia, é o que eu penso, é o que eu faço, cada um faz o que achar melhor, tá? Esse aqui perguntou do tempo que eu levaria para montar a cozinha, do início até a montagem na casa do cliente. Então eu sempre vou falar isso, 30 dias, tá? É o meu prazo para qualquer tamanho de serviço. Se o serviço for muito grande,
A gente vai sentar, vai conversar. Há uns 2 anos aí eu peguei um apartamento inteiro do meu cunhado, por sinal, para fazer. Eu levei, foram 3 meses fazendo aqui na marcenaria, eu fiz todo o apartamento dele e levei 15 dias montando lá no apartamento. Até tem aqui no canal o diário de obra lá, de toda a montagem, todo o tempo que eu montei, eu fiz vídeo todos os dias mostrando como é que foi essa montagem lá. Se você não viu ainda, veja aqui, eu vou deixar, tá aqui numa playlist aqui no canal, só você dar uma procuradinha, tá? Eu ia pôr um card aí, mas não dá. Aí outra pergunta é como eu faço para captar clientes? Então, a minha captação de cliente é a minha, né? Eu tô falando do que eu faço. É exclusivamente por indicação de outros clientes e pelo Instagram. Prioritariamente pelo Instagram, tanto o meu Instagram quanto o da minha esposa. Pessoas que nos conhecem lá, que são de Curitiba, elas nos procuram. Ela procura aqui o nosso trabalho pelo Instagram, principalmente pelo Instagram. A indicação do cliente é sempre muito bem-vinda, mas a minha maior parte dos clientes, eu diria que 90% dos meus clientes eles vêm pelo Instagram, ok? Bom pessoal, então esse aí foi o vídeo com as perguntas que eu pude responder. Muitas das perguntas que me mandaram lá é a respeito de outros temas, e daí umas eu respondi lá no próprio Instagram e outras eu não faz sentido nem lá nem aqui, então eu não respondi. Mas é basicamente isso, gente. Então eu trabalho sozinho, gosto muito, eu tenho 31 anos de marcenaria, eu não quero outra vida, eu já estou naquela fase do freando, sabe? Já estou diminuindo o ritmo. Eu via muito isso quando eu era um pouco mais novo, dos marceneiros mais antigos, que até eram amigos do meu pai, eles freando também. Tinha uns que até tinham mais funcionários nas empresas dele, mas estavam fechando aquela parte de ter muitos funcionários e estavam já trabalhando sozinho também, para poder trabalhar sozinho, com mais um filho também, igual o meu pai, que no caso também era o mesmo caso. O pai e filho trabalhando na marcenaria, mas não estava querendo mais aquele negócio de ter funcionário, ter muita responsabilidade financeira, fiscal, porque você tem muito funcionário, você tem que ter uma boa receita, você tem que pagar o contador, ter uma boa contabilidade. No meu caso, trabalhando sozinho, eu consigo ser MEI, microempreendedor individual. E isso alivia muito. Aliás, quando eu quando meu pai faleceu, eu abri empresa, microempresa. E eu fiquei até o tempo que eu estava com um funcionário e um ano e meio depois ainda eu continuei sozinho aqui pagando microempresa. Pagando contador, pagando todos os encargos e tal. Gente, pra mim não dava não. Falava pra minha esposa que tinha horas que eu falava, nossa, começava o mês ali, já chegava as contas que eu tinha que pagar naquele mês. E eu não sabia se eu ia ganhar aquilo no mês. Calcule aí há 9 anos atrás, né? Como é que são as coisas. Então eu falei pra ela, não, gente, eu tenho que fechar isso aqui. Agora apareceu esse MEI aqui, né? Eu falei pra ela, eu vou abrir um MEI pra mim e um MEI pra você. Falei pra ela, das coisas que você faz. Naquele tempo ela já tinha a atividade dela. E ela aceitou, nós abrimos 2 MEI e é o que nós fazemos aí, gente. Não tenho o menor interesse de voltar a ser microempresa e estou felizão do jeito que está. Minha vida já está bem estabelecida, minhas filhas já estão adultas, já são independentes, já têm a vida delas, então praticamente sou eu e a esposa, então nós não precisamos de muito mais. Agora nós temos que manter o nosso conforto, a nossa vida em ordem. Então por isso que eu não quero crescer. Às vezes as pessoas pensam, mas você vai crescer muito, Não, eu não quero crescer mais. Não é que eu já tenho uma vida bem confortável e já cheguei no patamar que eu quero estar. Agora é só manter, é só administrar. Isso até é um conselho aí para os amigos que já estão por aí, que tem que trabalhar para isso, tem que trabalhar para um dia chegar e falar, não, agora eu só tenho que manter, tenho conforto. Eu já estou nessa fase, graças a Deus, de poder manter o que eu tenho, e eu tenho o que eu preciso, tudo aqui, eu tenho uma vida bem confortável, vocês me acompanham aí nas redes sociais, nas outras redes sociais, até inclusive temos o canal da minha esposa, que é a casa da Alessa Vale, que futuramente vamos colocar esse nome no canal, e além desse canal aqui, e temos várias outras atividades que nos mantêm também além do ganho aqui na marcenaria. Então, eu, particularmente, estou tranquilo trabalhando sozinho. Beleza, pessoal? Então esse aí foi o vídeo, espero que eu tenha sanado as dúvidas de vocês nesse nosso bate-papo. Espero também, se você gosta desse tipo de conteúdo, assim, de nós conversando, batendo papo, porque eu não estou conseguindo produzir vídeo aqui no canal muito por causa das outras redes sociais, que o conteúdo é mais de conversa, é mais de demonstração de alguma coisa,
E aqui na marcenaria já tenho tanto vídeo aqui mostrando como é que eu faço os processos, que acaba sendo mais difícil. Eu quero voltar a gravar, porque sempre tem uma novidade que a gente pode estar mostrando para vocês aqui. Então eu quero que vocês me falem aí também se vocês querem que eu volte a gravar vídeos mostrando os processos. Eu tenho, acho que uns, dessa cozinha que eu estou fazendo aqui mesmo, eu tenho umas 4, 5 coisas que eu quero mostrar para vocês aí, e vou fazer vídeo delas aí. Beleza? Então, obrigado a todos. Não deixe de me seguir lá no Instagram, @móveisvale, que eu estou por lá toda hora fazendo um monte de coisa. E deixar aí o seu joinha e se inscrever aqui no canal. Beleza? Obrigadão e até o próximo vídeo. Valeu!